É, a ideia desse curso, ela é prioritariamente da gente ler ah, essa, o livro, né, do Foucault, né, a, a História da Loucura, e, é, esse livro, ele, né, aqui a gente tem a edição mais antiga, né, também tem a nova edição de capa dura. Esse livro ele tem alguns traços assim muito especiais. Primeiro, porque ele junto com as palavras e as coisas são as, e também o nascimento da clínica e a arqueologia do saber, talvez os quatro trabalhos do Foucault, que ele auto-intitula como aplicação do método arqueológico, né? A forma dele ler a história através da arqueologia, né? Por exemplo, para quem fez os cursos sobre hermenêutica do sujeito, sobre a questão da verdade, ali já se trata já de um trabalho do que eles chamam da fase genealógica, né, de uma influência nietzschiana no trabalho. Então, ele traz essa questão de que, para quem já leu As Palavras e as Coisas, para quem tem gente que fez curso comigo também sobre as palavras e as coisas, Márcia, bem-vinda, Nales, Bem, bem-vinda, tudo bem? Saudade de vocês. Então, ele tem algo parecido com as palavras e as coisas, né? Uma mesma forma de analisar os documentos, de analisar os registros, de ler toda a literatura e toda a produção, digamos assim, filosófica e das ciências humanas em torno do tema, né? Isso ele é muito parecido. Segundo, que é o livro que faz com que o Foucault tenha uma relevância na academia, né? Até então ele era considerado o aluno prodígio da École Normale, né? Mas com a história da loucura é que ele adquire uma fama, né? Uma fama ainda muito restrita ao espectro acadêmico, né? Tem uma história que eu adoro, muitos de vocês já devem conhecer. Ele basicamente tinha escrito que a história da loucura é uma transformação da tese de doutorado do Foucault, né? E essa tese de doutorado, ele tinha sido aluno do Jean Hippolyte, grande professor da geração anterior ao Foucault, geração do Sartre, do Merleau-Ponty, grande hegeliano, primeiro tradutor do a Fenomenologia do Espírito para o francês, e o Jean Hippolyte indica o Foucault a ser orientado para sua tese pelo George Canguilhem, que é um outro grande professor da história das ciências naturais, né, da biologia, e o Foucault vai, então, marca um horário com Canguilhem, e ele leva já, eu diria para vocês, muito provavelmente, dois terços da tese já pronta, né? E explica para o Canguilhem do que seria, de oferecer uma outra visão sobre a questão da loucura da época clássica. E o Canguilhem recebe a tese com muito ceticismo, né? É muito conhecida a resposta que ele dá para Foucault, que ele diz: todos os autores que você usa é conhecido de todos nós. Se eles dissessem o que você diz, já teríamos dito o que você está dizendo, né? Então, assim, ele imediatamente ele rejeita a tese do Foucault, mas ele diz: o Hippolyte é um grande amigo, por respeito à indicação dele, se me der um tempo, eu vou ler a sua tese e te retorno. E que depois de algum tempo ele chama o Foucault e diz: de fato você tem razão, como que nós nunca tínhamos visto o que você viu?
né? Então, essa história é biográfica, mas ela traz um pouco desse peso da força dessa leitura, né? Então, é o livro que dá destaque a Foucault, né? É aquilo que faz com que ele fique conhecido. Talvez esse livro é de 61, em 66 ele lança As Palavras e as Coisas, e aí ele ganha uma fama popular, né? Como as pessoas que queriam provocar o Foucault, meio elogiando e meio gozando dele, dizia que aí ele se torna um novo Sartre, né? É que o Foucault brincava, eu nunca sei se estão me elogiando ou se estão me criticando ao falar isso, mas é porque ele se torna um nome popular. As pessoas nos jornais discutem Foucault a partir das palavras e as coisas, né? Mas a História da Loucura é a primeira a trazer essa questão. Depois a gente vai ver, né? Ela se inicia, talvez ainda na aula que vem, não, que eu separei mais ou menos assim umas duas aulas para a gente apresentar o projeto da História da Loucura e também tatear um pouco na forma do Foucault ler a loucura, né, para depois a gente entrar especificamente no texto. Mas ela começa de uma forma muito impactante, como é típica do Foucault, né, quando ele descreve a nau dos loucos, né, essa figura que toma as artes europeias, né, com versões alemães, francesas, escandinavas, desse navio onde os loucos eram colocados dentro e que percorriam a esmo a Europa, né? E é muito impactante disso, né? É, é, a primeira vez que eu li, eu me lembro, a mim me tocou como se ele estivesse falando de uma grande viagem espacial, de tão exótico que é aquilo, né? E isso é típico do Foucault, né? As palavras e as coisas, ele começa com aquela leitura impressionante sobre as meninas de Velázquez, né? Vigiar e Punir, ele começa com aquela cena traumatizante do esquartejamento, né? Mas ele tem um jeito, apesar de ter um livro profundamente denso, rígido, uma preocupação erudita de fundamentar tudo, ele sempre começa com uma grande imagem, parece que ele meio que seduz a gente para depois a pedreira que a gente vai encontrar depois no livro. E terceiro é que, eu não sei, mas provavelmente, muito provavelmente, é o livro que mais produz é, pesquisas, pensamentos e movimentos para além do Foucault, né? É, é, o Ideoberto não está aqui hoje, mas assim, a psiquiatria torna-se outra coisa depois da História da Loucura, né? A História da Loucura, apesar de não ter nada disso, nenhuma defesa, nenhuma nomeação explícita a isso, mas ela acaba sendo a base de todo o movimento da antipsiquiatria no mundo, né? Porque justamente, e aí o outro elemento que eu acho que a História da Loucura é um livro fabuloso, porque a forma com que o Foucault vai ler a história vai justamente explicitar que os conceitos, por mais científicos e filosóficos que eles sejam, eles sempre têm uma base social, né? Ele expõe algo que é bastante desagradável para os teóricos admitirem, é que é a realidade que provoca o pensamento, né? Isso acaba com a ilusão arrogante dos intelectuais de que são eles que concebem a realidade, né? É a realidade que se impõe. Então, isso que ele vai defender é que não existe um conceito de loucura que seja estritamente médico. Não existe um conceito de loucura que seja estritamente teórico. Ele perpassa por uma dimensão sociopolítica,
São demandas da vida, são construções e valores impostos por uma sociedade, problemas sociais que se colocam, que irão, então, provocar a medicina, a ciência, a filosofia a conceituá-los, né? E é justamente isso, eu nem sou um grande entendedor da antipsiquiatria, mas é justamente isso que vai abrir o caminho no sentido de que você não podia muito discutir a loucura que não fosse através de pontos estritamente clínicos médicos, né? E o que o Foucault faz com a história da loucura é dizendo, não, existe uma natureza social, existe uma natureza política por trás do conceito, né? E aí o que a antipsiquiatria diz é não podemos tratar a loucura mais unicamente através de uma discussão patológica. Ali há uma estrutura de poder nela, ali há um tensionamento político, ali há uma realidade social, né? Então, é muito interessante como... E eu estou falando, por exemplo, da antipsiquiatria, mas ela abre também a porta para uma nova compreensão de história. Ela é curioso porque, assim, algumas pessoas já percebem isso de imediato, mas isso fica muito definitivo a partir das palavras e as coisas, né? Então, essa junção da história da loucura e as palavras e as coisas, elas vai se constituir o que a gente vai ver de uma transformação da própria história, né? Uma ampliação e um deslocamento da reflexão sobre a história, né? É um pouco nesse sentido, né? Dessa importância, né? E me parece que se tudo isso tem uma discussão de importância na compreensão do que é normal, do que é patológico, se tudo isso tem uma importância de entender como que a teoria ela está entrelaçada com a sociedade, com a cultura, com a política. Se isso tem a ver também com uma, um deslocamento do estudo da história, mas também tem mais um elemento que, digamos, que transcende, digamos assim, o objetivo do Foucault, né? Bom, a antipsiquiatria também transcende, mas ele sempre foi simpático a isso. Eu, tipo, nunca pensei, nunca falei sobre isso, mas ele sempre encampou essa ideia, né? Mas eu acho que tem mais um elemento, né? Eu acho que em uma época, a nossa, onde há uma tentativa cada vez mais intensa, cada vez mais radical, de definir objetivamente as coisas, e aí isso independe da corrente política, né? Você vê, por exemplo, tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda querendo fundamentar verdades definitivas, né? Eu acho que isso também coloca a nós, leitores do Foucault, numa posição bastante delicada de questionar as nossas próprias convicções, né? De compreender que as coisas elas não funcionam num arco de uma causa que produz um efeito, mas que toda a realidade ela é construída muito mais num embate de forças, né? Num entrelaçamento de correntes, né? Então, é um pouco disso que é a ideia desse estudo do curso. E isso traz um elemento que digamos assim, nesse semestre, é algo que eu gostaria de tentar com vocês, da gente fazer isso, é de como Foucault vai, a partir disso que eu estou falando, reler a, a época clássica, né? Aquilo que todos nós temos, até pela formação que recebemos no Ocidente, como a base do nosso pensamento, da nossa ciência, da nossa filosofia, né?
a época clássica, ali, Descartes, todo o processo pós-renascimento, o iluminismo, etc. e tal, como ele vai reler esse processo e vai mostrar, de alguma forma, a partir da leitura da história, dos documentos, dos pensamentos e da ciência, como a loucura não corresponde exatamente àquilo que a tradição nos diz ser a loucura, né? Ele observa e ele se apropria de outra forma, então isso é muito interessante a partir dessa que eu coloquei como subtítulo do nosso curso, né? Essa ideia da grande internação, né? Que é tido até então como, antes de Foucault, como o nascimento do tratamento da loucura, né? E tudo que o Foucault vai dizer é o que a época clássica faz é muita coisa, mas ela só não faz tratamento da loucura, né? Ela em nenhum momento ela está interessada pela de tratar a loucura, porque ela não consegue sequer conceber a loucura como digna de tratamento. É uma outra apropriação da loucura que ela faz, né? Então, o que o Foucault basicamente vai dizer é que a grande internação ela não é o protótipo do hospital psiquiátrico da modernidade, né? Ela funciona de outro nível. Seria um pouco do que eu gostaria de trabalhar esse semestre com vocês, porque isso vai colocar em xeque é, é, muitas compreensões que nós temos da realidade, né? A própria ideia, que eu acho que ela é imediata para a gente, tem a ver com a subjetividade, né? Porque a loucura ela funciona de uma forma quase ameaçadora, né, da questão da subjetividade, digamos assim que a gente pensa várias possibilidades para o ser humano, né, da questão das emoções, dos sentimentos, dos interesses, do egoísmo, da generosidade, mas se tem algo que assusta e constrange a todos, é a loucura, né? Então, ela funciona como um parâmetro que vai colocar no limite a ideia de subjetividade, né? E para o Foucault isso funciona o tempo todo através de um tensionamento, né? Então, ele só vai conseguir falar da loucura falando da dimensão sã da vida, né? Ele só consegue falar é, é, do marginal falando do estabelecido, né? O Foucault ele sempre está trabalhando em jogos de relação, né? Ele nunca isola nada objetivamente, então ele vai ter essa força muito grande e nesse sentido eu acho que a gente vai conseguir, por um lado, levantar bastantes elementos para se a gente for bem sucedido e se eu convencer vocês do interesse disso, de no segundo semestre, então, a gente pegar a modernidade. Como que a modernidade, e para quem já é leitor ou leitora do Foucault das Palavras das Coisas, já pode imaginar, ele vai dizer a modernidade se inscreve à revelia da época clássica, né? E como que isso vai se dar, mas isso aí, digamos, é mais para frente, né? Eu diria quase que é quase garantido que é para o segundo semestre isso, mas é um pouco em relação a isso. Fez sentido o que eu falei? Ou quem quer colocar alguma questão, alguma dúvida desse panorama? Então, é, se a gente toma tudo isso que eu falei, eu diria que a primeira sensação que a gente tem ao começar a ler a história da loucura é a frustração, porque muito rapidamente a gente descobre.
tudo que o Foucault não faz é uma história da loucura no sentido tradicional, né? Ele não vai pegar a loucura nos sumérios, depois vinha a loucura na antiguidade clássica, né? Depois ele vai pegar a loucura na idade medieval, depois pegar a loucura no Renascimento, depois na época clássica, depois ele não faz isso, né? A gente não encontra em nenhum momento no livro uma, digamos assim, demonstração do processo histórico em torno da loucura. O que estou querendo dizer com isso? De, de descrever e apresentar como a civilização europeia vivenciou a evolução da compreensão do que fosse a loucura, né? Ele em nenhum momento vai fazer isso, né? Tanto que a gente lê o título, principalmente em português, na capa, ele deixa a história da loucura, mas na segunda capa ele vai deixar claro, né? É a história da loucura na época clássica, né? Na Idade Clássica. Porque para ele, de alguma forma, só é possível você entender a loucura se você impor limites históricos bem definidos para entender como aquela sociedade concebeu um certo espaço cultural que possibilitou, então, que certa dimensão fosse chamada de loucura, né? É, Então, o que chama a atenção da frustração, que é bastante natural, é de você ter uma sensação um pouco assim, quase de um estelionato editorial, né? Você compra o livro pensando que é sobre uma coisa e ele fala sobre outra. Para quem conhece um pouco Foucault, essa discrepância entre o que é, no primeiro momento, um título quer dizer e o conteúdo que está naquela obra, vai saber que isso não é raro no Foucault, né? As palavras e as coisas também tem isso, né? A relação das palavras e as coisas tem a ver com o Renascimento, que é um elemento do livro só, né? Depois ele vai falar sobre a época clássica, depois ele vai apontar para a modernidade. Então, assim, é um título estranho, né? Tanto que, quando é traduzido as palavras e as coisas para o inglês, a editora utiliza o título A Ordem, como que é mesmo? É a Ordem das Coisas. E ele gosta muito mais desse título, né? Ele diz: o título diz mais sobre o livro. Outro exemplo também muito conhecido é o curso dele no Collège de France, que a gente já estudou em um curso aqui também, que é a hermenêutica do sujeito, que é tudo o que ele não faz, né? Ele faz gato e sapato sobre a subjetividade, ele só não faz uma hermenêutica do sujeito, né? É, e é interessante porque acho que essa desassociação entre a nomeação da obra e o desenvolvimento dela, ela se repete tanto em Foucault, né? Ela é tão presente que acho que já não nos permite mais achar que é um simples erro, né? Que de alguma forma ele se enganou, que ele escolheu mal, que se colocou de outra forma, né? Que poderia ser de um outro jeito. Eu acho que, em certo sentido, ah, esse jogo entre o título dizer algo que tem a ver com o trabalho, mas que não é o resumo do trabalho, né? Por exemplo, a história da loucura tem a ver, só que ele está falando só sobre uma época, né? As palavras e as coisas têm a ver, é sobre o período do Renascimento, mas não diz sobre tudo. A hermenêutica do sujeito tem a ver, porque o livro é escrito contra
uma hermenêutica do sujeito, mas ela não explicita completamente o projeto. E eu acho que isso tem a ver um pouco com o próprio approach do Foucault, né? Acho que isso tem um pouco a ver com uma forma muito singular de se aproximar do tema do estudo, né? E essa forma singular que ela, de alguma forma, ela produz uma outra luz sobre o tema estudado, né? Eu acho que é uma questão que a gente tem que ter em mente, né? A escolha, o processo Foucaultiano, ele não desconcerta sempre, mas não me parece que ele seja, que ele tenha elementos estranhos, né? Mas se, se o que ele não faz é uma história da loucura no sentido tradicional, né? Se ele não faz um estudo da evolução da loucura, e de fato ele não faz, por outro lado, não há como a gente dizer que ele não faça história, né? Quer dizer, a questão da história ela vai ser absolutamente central. E isso é bastante estranho, né? Porque falar da história da loucura parece que ele está nos induzindo ao erro, mas há uma precisão. Ele vai falar da loucura a partir de um aporte histórico. O problema é que ele não vai fazer esse aporte histórico da forma que a gente espera, de encontrar ou uma origem e os seus efeitos subsequentes, ou tomar a loucura como algo definido em que cada época se aproxima mais desse entendimento mais pleno da loucura. Essas duas coisas ele não faz, mas ele está o tempo todo falando em torno da loucura e o tempo todo ele vai fazer isso a partir de um aporte histórico, né? Essa questão ela, ela é absolutamente decisiva para a natureza do trabalho. Na verdade, a gente pode dizer que a história, um certo modo de lidar com a história, que vai permitir Foucault retirar o conceito da loucura, digamos assim, da sua suposta universalidade, né? Ou seja, de considerar a loucura como algo estável, determinado, imutável, que apenas não é compreendido plenamente por cada época, é a história que vai permitir ele, fora dessa linha contínua evolutiva, poder, então, dentro de uma configuração estritamente histórica, analisar que esse é o projeto dele, uma rede inteligível que sustenta aquilo que a própria sociedade propõe como loucura. Isso é muito curioso, né? Porque eu juro para vocês que eu pensei a primeira aula fazer de um jeito muito estranho, porque eu pensei de pegar o Alienista para a gente ler na primeira aula. Porque, de alguma forma, o que o Machado de Assis faz com o Alienista, por favor, quem não leu, leia, é um texto mínimo do Machado de Assis. Quem leu há muito tempo, releia, porque vale a pena, né? O que o Machado de Assis vai fazer com o Alienista é justamente isso, porque é um movimento interessante. O Foucault basicamente está querendo dizer o seguinte: temos a ideia que é a medicina, com a sua superioridade teórica, que define o que é loucura. Identifica, descreve e a trata. O Foucault vai mostrar, primeiro, que não é ela que define, quem a define é a sociedade e a cultura, e por isso ela se desloca conforme
o período histórico, né? A gente vai ver isso no texto, porque parece que eu estou falando assim, tipo, tá bom, Marcelo, que é isso, né? Quero ver ele provar. E assim, surpreendentemente, ele prova isso, né? Como o Canguilhem diz, é como que você viu isso e a gente não viu antes nos autores. A ideia de que ela descreva, ela tem a ver com uma demanda dessa sociedade, e a ideia de que ela trate é uma noção absolutamente moderna. É só na modernidade que a ideia de um tratamento se coloca. Veja, ele está falando que só no final do século XVIII, começo do século XIX, que a loucura tem alguma dimensão com o tratamento, né? E isso, assim, é absolutamente assustador, né, da gente pensar dessa forma. Porque parece que o tempo todo, em cada momento histórico anterior, por mais que houvesse limitação, havia um intento do tratamento. E o Foucault vai dizer, não é por maldade, não é por crueldade, não é por primitivismo, é simplesmente porque a loucura se coloca em um outro registro que não do tratamento. Ela é de outra natureza, ela tem outra condição, né? E eu estou chamando a atenção do alienista do Machado de Assis, porque justamente o trabalho do alienista é querer dizer o que é o louco aos ignorantes do Brasil, e o processo final do livro é ele reconhecer a ignorância dele que ele ignorava, né? Então é um processo assim muito construído, tipicamente o Machado de Assis a partir de um ceticismo quase que nietzschiano, né? É típico isso do Machado de Assis, né? O Machado de Assis assim, ele enquanto figura, digamos, pessoal, era uma pessoa extremamente voltada para o status quo, né? Não à toa ele tem essa chaga na sua biografia de ser o criador e fundador da Academia Brasileira de Letras. Não à toa houve um esforço muito grande dele de tentar apagar todo o processo de negritude dele próprio, né? A gente hoje em dia vê muita acusação que tentaram apagar a negritude do Machado de Assis, e o que a gente esquece é que com bastante apoio dele próprio, né? É, mas enquanto escritor, ele é uma figura absolutamente audaz, cínica no sentido filosófico da palavra, cético e sempre mostrando as contradições que nós, enquanto civilizados, não gostamos de ver, né? Então, acho que o alienista ele tem um pouco dessa dimensão, digamos, se a gente quisesse reduzir as 551 páginas dessa edição da História da Loucura, Leoninista, que eu não me lembro quanto que tem, mas é um texto fininho, a gente pegaria pelo menos o patos do que o Foucault está dizendo, né? Então, é justamente porque ele não pensa a loucura como algo estabelecido que ele pode, então, ver a rede que constitui a loucura, no caso, na época clássica. Mas certamente, eu espero, no nosso encontro semana que vem, trazer um pouco disso, porque tem uma base muito grande da antropologia no impacto do estudo do Foucault, né? A Lévi-Strauss, tem do Mézières, vai ter um impacto muito grande, que é o estudo em torno da ideia do interdito, né? Mas isso, assim, objetivamente, eu vou falar isso na aula que vem, mas vou te falar, Márcia, acho que você captou muito bem, e é tão contemporâneo isso, né? O nós e eles, né? Como que isso funciona numa dimensão de que você, para afirmar a sua identidade,
você precisa identificar um grupo que seja marginal a essa identidade, né? E isso é uma coisa. Primeiro, assim, isso tem uma sutileza teórica que é muito importante a gente ter em mente, a gente vai voltar a discutir isso. O que ele está querendo dizer é que, basicamente, não é o normal que define a loucura. É a loucura como aquilo que é excluído que impõe o que é normal, né? Então, digamos assim, toda uma lógica que a gente tem de que existem as pessoas comuns e normais e coitados aqueles que são os loucos que estão fora disso, mas é sempre através da loucura que o normal é definido, né? A loucura, ela sempre tem um caráter que ela vai variar, mas ela sempre está no desviante. E isso que ele vai mostrar como esse desviante ele muda radicalmente uma cultura para outra, né? E nesse sentido, Márcia, a gente também consegue perceber a influência do estruturalismo no pensamento do Foucault, né? Não vou me perder nessa discussão, né? O Foucault passa a vida inteira dizendo eu não sou estruturalista, eu nunca disse que era estruturalista. Na entrevista que ele fala, eu desafio que vocês digam um único momento que eu disse que era estruturalista, eu mal uso essa palavra, que irrita ele profundamente, mas de fato o estruturalismo serve muito para ele, não para ele ser um estruturalista estrito sensu, mas o estruturalismo ele permite que o Foucault desestabilize a forma tradicional de leitura dos seus objetos de pesquisa, né? Então, por que eu estou querendo dizer isso? É porque ele vai ver a dinâmica entre o sujeito normal e o sujeito louco como funções. Essas funções se repetem. Como essas funções são preenchidas, isso muda radicalmente, né? Então, e isso para ele, Lévi-Strauss vai ser muito importante, porque o Lévi-Strauss é o que traz essa dimensão da função para a antropologia, né? Assim, vou ser bem raso nisso. Mesmo na aula que vem, eu não vou me aprofundar muito nisso, porque eu diminuí o escopo do nosso curso, mas mesmo assim é 3 vezes maior do que os últimos 2 anos de coisas que a gente estudou, então, mas vão me cobrando se eu for adiantando demais, eu vou voltando. A antropologia, basicamente, antes de Lévi-Strauss, eu estou sendo injusto com isso, mas Lévi-Strauss é a figura de proa desse processo, né? Ela era entendida muito de uma leitura entre primitivos e evoluídos, civilizados e subdesenvolvidos, né? O que eu quero dizer, você tinha uma tabela, não à toa a tabela era a Europa no seu momento presente como o padrão ouro. Tudo que está abaixo, porque a única leitura que se fazia era tudo que estava abaixo, você media o quanto estava distante da Europa, para você ver o grau de civilização, né? Acho que isso é bastante evidente para a gente, porque é um pouco como a gente não estuda antropologia na escola, mas de alguma forma a gente olha para a história com esse olhar tradicional ainda da antropologia antiga, né? É, e isso se popularizou de tal forma que isso penetrou numa visão preconceituosa da sociedade, né? Que você olha uma outra pessoa que tem um costume diferente do seu, se diz, mas que coisa grosseira, mas que coisa brega, mas que coisa tão mal educada, quando são costumes diferentes, né? O Lévi-Strauss ele traz uma novidade para a antropologia, porque ele vai dizer não há esse padrão ouro para se julgar e classificar as sociedades. Segunda coisa, nenhum.
antropólogo tem neutralidade para julgar isso, porque todo antropólogo ele vem de uma cultura e, portanto, dentro dessa cultura, da cultura dele, coisas vão parecer próximas e, portanto, vão se assemelhar a uma civilidade e coisas vão parecer muito estranhas. Logo vai se parecer com algo primitivo. E o que ele faz com essa impossibilidade, o Levi-Strauss, é dizer, não interessa muito classificar os grupos, porque isso é inútil, é impossível e inútil. O que interessa é entender as dinâmicas internas das sociedades, das culturas, dos grupos sociais. E para isso ele vai pensar a ideia de que certas coisas funcionam como funções, como estruturas que se repetem, mas não no seu conteúdo, mas na natureza. Então, por exemplo, isso, Márcia, essa ideia de que existe algo que é marginal e tem algo que é estabelecido, central. E como que isso vai orbitar em torno disso, né? Em determinado momento, o Foucault vai mostrar isso, e isso nessa primeira parte do livro, que ele vai chamar a atenção justamente para o fato que tem algumas culturas que tiveram uma relação com a, a loucura muito mais próxima e muito mais respeitosa e muito mais... Respeitosa talvez não seja a palavra, mas de muito mais valor do que, por exemplo, a época clássica, né? Vou dar um exemplo para vocês disso. Sabe aquela ideia de loucura que principalmente a literatura explora muito, que é o louco, que é o que fala a verdade, da qual ninguém mais é capaz de dizer, né? Aquela figura do louco que irrompe e diz o que ninguém é capaz de dizer, ninguém é capaz de perceber, e depois que ele diz, muda completamente a dinâmica, né? Então, o louco seria essa figura que tem acesso a uma verdade mais profunda. Ela não é a verdade da ciência, ela não é a verdade do raciocínio lógico. Ele captura uma verdade que uma pessoa sã não é capaz. Mais ou menos que nem uma pessoa muito vivida ou uma pessoa que está à beira da morte. A gente tem um pouco essas ideias dessas pessoas que estão à beira do abismo, elas veem algo que você não vê, né? Então, isso é atribuir um sentido, digamos, mais importante, né? E, de fato, isso, e o que você trouxe, Márcia, e, por favor, está todo mundo entendendo a questão que a Márcia trouxe? Se não, é, me chame a atenção, que também tem a ver com uma certa influência nietzschiana no Foucault. Porque se a gente for lá para a Genealogia da Moral do Nietzsche, né, o livro a partir do qual o Foucault lê toda a obra do Nietzsche, né, isso é muito claro para o Foucault. Tudo que ele lê do Nietzsche é a partir da perspectiva da genealogia da moral. E esse é curioso, porque é um texto tido até por muitos estudiosos de Nietzsche como um texto menor, um texto introdutório, né? Por exemplo, é muito mais fácil ler a genealogia da moral do que Assim Falou Zaratustra, por exemplo, né? Então, para o Foucault, não. Para o Foucault, ali o Nietzsche capturou uma dimensão muito profunda da modernidade. E o que eu estou querendo chamar a atenção? Para o Nietzsche, essa marca do nós e eles, ela se instaura na Grécia. E ela se instaura na Grécia como o ponto de partida para a decadência. Por quê? Porque para ele, se você for pensar a Grécia antiga, no sentido ali da, da Grécia pré-filosofia, porque para o Nietzsche é isso, a Grécia que interessa é a pré-filosófica, né? É a Grécia dos sofistas, a Grécia da tragédia ática, né? Dessa mistura.
de realidade com os deuses. Ela é estruturada toda, e o Nietzsche vai falar isso quase com de uma forma, a gente chama isso de tipologia nietzschiana, mas no sentido de quase literariamente, né? Ele não está preocupado em fazer uma leitura objetiva histórica, né? Ele vai criando grandes personagens para explicar o que ele quer dizer. Essa Grécia pré-filosófica é a Grécia do que ele chama do grande senhor grego. E qual é o traço fundamental do, do nobre grego? É que ele afirma a vida. Ou seja, ele vive segundo os seus próprios valores, fazendo com que a sua vida seja o sentido da vida. Isso é uma lógica onde ela não se encaixa na nossa forma de ver o mundo, né? A nossa forma de ver o mundo tem a ver com a dimensão da generosidade, tem a ver com encampar um senso comum de sociedade, né? Algo completamente estranho para o nobre grego, né? O nobre grego ele está para afirmar a vida dele, e tudo vem a reboque da afirmação dele, né? E para o Nietzsche, de repente começa a surgir uma figura estranha que fica dizendo para esse nobre grego: não, o que você faz, né, a sua beleza física, a sua beleza de se portar no mundo, a sua beleza ética, a sua beleza política, a sua beleza de arte, isso tudo é equivocado, porque isso não corresponde à verdade mais verdadeira. E a verdade mais verdadeira, em primeiro momento, para o Nietzsche, é a filosofia que coloca, né, dizendo, ó, a verdade está para além da vida, né, a ideia ali, por exemplo, do mundo das ideias do Platão, tudo. Mas o Nietzsche, ele vai irromper com toda a cronologia que ele vai dizer, quem destrói com tudo é a cristandade, porque a cristandade coloca a questão de uma vida mais importante depois da vida, né? A ideia da cidade de Deus, de Agostinho, né? De Santo Agostinho, a ideia de que você deve viver em sacrifício para depois a sua alma se beneficiar disso. E aí, para o Nietzsche, há uma subversão que é você coloca o nós, que são os cristãos, contra eles, que são todos que não são cristãos. E a forma de operar nesse momento entre nós e eles é a culpa, né? A culpa que articula essa distinção entre as coisas. Então, eu estou fazendo essa digressão toda, mas só para a gente entender o que é o de pano de fundo do Foucault, por que ele é capaz de perceber que tem uma dinâmica de uma certa interdição operando aqui, de funções pré-estabelecidas, mas que elas estão vazias de sentido. O que importa é ter essas funções. E aí ele vai tentar analisar como a época clássica vai preencher essas funções, né? Então, de alguma forma, te respondendo, Márcia, é um pouco nesse sentido que a discussão vai se colocar. Gente, fez sentido para todo mundo? Que eu saí falando um monte de coisas aqui a partir da provocação da Márcia. Tá tudo certo? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é como essa provocação estruturalista ela vai ser fundamental. Veja, eu não estou querendo nem dizer que Foucault é estruturalista. Há trabalhos muito interessantes tentando mostrar o quanto o estruturalismo é mais profundo no Foucault do que o Foucault gosta de admitir, e o Foucault usava todas as forças dele para tentar demonstrar o oposto disso. Era algo que irritava ele profundamente. Todas as entrevistas dele, quando entra na questão do estruturalismo, você vê que ele fica rapidamente irritado com isso. Mas não é nem isso que eu estou querendo fazer. Eu só estou querendo dizer assim, é só porque Foucault foi um leitor do estruturalismo que ele pôde fazer esse deslocamento da história. Porque é disso que se trata, né? Ele é a partir do estruturalismo, da provocação estruturalista, que o Foucault vai mostrar que a história não se realiza
através de causas prévias, ou por causa de causas prévias, por determinações anteriores, ou por diretrizes estabelecidas anteriormente. Para o Foucault, a história muda ao acaso. Não há nada que determine a história nas suas mudanças. Isso é profundamente radical e muito provocativo. Mas ele vai se dedicar, e aí, especialmente, a gente vai ver nas palavras e as coisas, como ele vai mostrar isso um momento atrás do outro. Né? Assim, irritantemente, ele vai dizer: olha, isso não é uma tese minha. Isso, basta ter olhos para ler a história. A história ela só tem sentido dentro da sua circunscrição. Então, se você pega uma época, ali tem uma estrutura que vai funcionar de causa e efeito. Mas quando você muda essa cultura, isso se desfaz completamente. E quando eu digo que muda a própria sociedade, né? Alguma coisa muda ali que você não sabe por quê, como, de que jeito, e simplesmente as coisas se transformam, né? O que ele está querendo dizer é que há uma contingência no desenrolar histórico que nenhuma teoria e nenhum sistema de pensamento pode nem prever e nem controlar. Não vamos entrar nessa discussão, mas dá para entender muito bem o quanto ele toma as dores do Nietzsche contra Hegel, né? Assim, é um pensamento que implica com Hegel o tempo todo, né? Basicamente, ele está interditando uma visão hegeliana, né? E eu diria que o Foucault, como eu disse para vocês, ele estudou, foi aluno provavelmente do maior hegeliano francês, que é Jean Hippolyte, né? Ele foi aluno e depois amigo pessoal de um grande leitor hegeliano marxista, que é Louis Althusser, né? Então, assim, Foucault entendia muito bem. Foucault dizia que existiam duas. Qual o termo que ele usa? Duas opressões na formação que ele teve de filosofia. É assim mesmo que ele se refere, com essa delicadeza. Uma é o pensamento hegeliano marxista, e o outro era o pensamento fenomenológico existencial. Ele disse: tudo o que eu queria era romper com essas duas opressões, né? Eu diria que depois ele se aproxima um pouco da dimensão fenomenológica existencial. É curioso, porque talvez um dos primeiros trabalhos do Foucault é próximo da fenomenologia. E depois, no final da vida, quando ele vai falar de ética, ele se aproxima de novo. Mas, assim, estão nos extremos da obra do Foucault, né? Assim, a estrutura interna dela é muito pensando contra a fenomenologia e contra o hegelianismo e o marxismo, né? Que ele diz que a cultura que ele se forma, que é os anos 40, 50, eram terrivelmente dominados por essas duas correntes, né? Que de alguma forma continuam, né? A, eu diria que a academia francesa hoje em dia ela também tem uma corrente muito forte da filosofia da linguagem, mas ainda tem uma força muito grande da fenomenologia, do existencialismo acho que não. Acho que ela só teve enquanto tinham pessoas tipo Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty. Então, ali da década de 40, 50, ela era realmente muito dominante e o hegelianismo continua ainda muito presente na academia francesa, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que, por Foucault, é muito importante essa perspectiva, essa provocação do estruturalismo, porque reconhecer essa inexistência de progresso na história, porque é disso que se trata o estruturalismo para ele, né? A grande força do estruturalismo para ele é interditar a discussão de um progresso na história, né? Porque o estruturalismo ele vai estar preocupado de ver como essas funções operam dentro de um registro
ele não está interessado na evolução disso, porque não faz sentido dentro dessa lógica. Mas admitir isso, de forma alguma, eu queria chamar a atenção para vocês, de vocês, que não vai significar que os acontecimentos históricos estejam submetidos a um relativismo de sentido, onde tudo tem o mesmo grau de relevância, e assim, por exemplo, nada possa ser dito da própria história, né? É nada mais distante do Foucault, isso. Não reconhecer uma evolução da história, um progresso da história, não quer dizer que a história seja relativa, um, uma certa geleia geral, né? Onde tudo tem o mesmo valor e, portanto, é irrelevante. Para o Foucault, uma coisa é a história não possuir uma causa anterior que a sentencie. Outra coisa seria concluir que, por falta de orientação prévia, há uma ausência radical de ordem na história. Para o Foucault, como para Nietzsche, e aí de novo o Nietzsche influenciando a leitura do Foucault, isso é uma exigência da metafísica. A metafísica que diz, olha, para que alguma coisa tenha sentido, é preciso que tenha uma causa anterior, né? O Nietzsche ele gasta tempo com isso, com muita ironia, né? Que ele diz, como que essa falácia durou tanto tempo? Porque a metafísica nunca conseguiu provar a origem de nada, a causa de nada, e ela fica desqualificando tudo que não tem a causa na história, né? Então, isso é muito importante a gente perceber, porque entender isso é entender o ponto de partida do Foucault. O que a gente vai ver com o Foucault é que é justamente porque a história não tem causa pré-determinada, é que ela possui uma ordem, uma ordenação, uma disposição frente às forças presentes em uma cultura historicamente circunscrita. É justamente porque toda mudança na história é ao acaso que entre uma mudança e outra há uma ordenação operando ali. É mais ou menos assim, se você define o que é um terreno e um outro, você produz automaticamente uma disposição dentro de cada terreno. Já se você pensa justamente a, a causa e o efeito, você destitui qualquer importância interna de ordenação. Isso faz sentido, gente? Que, eu estou avançando aqui, mas vocês que têm que me segurar e mandar eu voltar, explicar melhor, tirar dúvidas. Vou tentar dizer de outra forma a mesma coisa que eu disse. Há uma ordenação, mas ela não é externa à cultura. Não há uma dependência de uma época em relação à outra anterior. Mas justamente porque elas são quase que independentes, é que há internamente, a partir de jogos de força tensionados em uma sociedade, algo que a história controla, seleciona, organiza e redistribui através de processos, assim, digamos, culturais, o discurso e o conhecimento de cada época, que estabelece formação de valores e de noções atuantes.
Então, é só porque não há causa e efeito de uma época em relação à outra que tudo isso ocorre dentro de cada época. Para o Foucault, quando a gente abandona a ilusão metafísica, ou seja, quando a gente resiste ao ímpeto de encontrar uma lógica unitária que perpassaria toda a história, é outro jeito de dizer da evolução, do progresso da história, é só aí então que a gente vai poder ver os acontecimentos históricos efetivamente, como eles se colocam. E assim entender a sua atuação e, a partir daí, poder identificar e descrever as regras internas que suportam as práticas e os saberes humanos dentro daquele contexto. Então, a gente poderia dizer que Foucault em nenhum momento faz na obra, essa obra de 61, uma história da loucura, porque, brincando com isso, o tempo todo ele está fazendo uma história da loucura. Né? Quer dizer, ele não faz a história do progresso da loucura, porque o tempo todo ele está preocupado em saber qual é a dimensão histórica da loucura, no caso, na Idade Clássica, na época clássica. Porque se ele fizesse a história da loucura no sentido do progresso, a singularidade da época clássica seria perdida, porque ela só teria sentido dentro da estrutura de um momento do que importa da loucura que a gente ainda não alcançou. Porque a gente está, né, hegelianamente, a gente sempre está em vias de alcançar. Né? Ali está próximo, mas ainda não chegou. Né? Parece aquela conversa quando a gente é pequeno e está viajando com os pais, viagem de 10 horas, está chegando, tá, mas desde que saiu de casa está chegando. Né? O Hegel é um pouco assim, está chegando, já, ó, tá ali, mais um pouquinho a gente chega. Né? Mas é justamente disso, nesse sentido. É interessante, assim, para a gente ser rigoroso, o Foucault vai reconhecer que tem coisas que vão se desdobrando e ultrapassando culturas, mas elas não são determinantes. Ele chama isso de reminiscências, eu adoro essa expressão dele. São coisas que estão ali soltas e nas novas culturas elas vão encontrando outros lugares. Mas aquilo que é decisivo numa cultura é só nela, né? E é interessante isso que você trouxe, né, dessa metáfora do intestino, né? Porque Nietzsche vai dizer que analisar a história é aprender a ruminar, né? E a ruminação ela é interessante porque ela tem a ver com a demora, né? É aquilo que se mantém, se mantém, que tem muito a ver com o processo, por exemplo, clínico psicanalítico, né? Uma das acusações mais clássicas do tratamento psicanalítico é que ele é muito demorado, né? E ele é curioso porque, tipo, quem procurou foi o paciente. Quem está fazendo é o paciente. Quem tem interesse é o paciente. Logo, é o tempo dele. Né? Mas é no sentido que faz sentido a acusação, em termos da clínica psicanalítica, é que ela não é objetiva. Então, ela não tem como você chegar lá, você, sabe aquela coisa que hoje em dia ficou insuportável em vídeos no Instagram e no YouTube, né? Eu vou te contar os 10 segredos, os 7 segredos, os 3 segredos, cada vez está mais curto o negócio, né? Que é assim, vou te explicar tudo, né? Eu acho muito engraçado que assim, vou te explicar qual é a essência do Warren Buffett para investir. Nossa, o Warren Buffett teve que fazer a vida inteira dele ser quem ele é para que ele fosse quem ele é. Qual se,
qual é a possibilidade de você escutar um vídeo de 5 minutos e você se transformar num novo, né? Então, assim, é uma coisa que ela é contra a lógica, né? Mas ela tem um sentido do Foucault que é muito interessante, porque ele diz que o pensamento hegeliano é um pensamento muito apressado, porque ele é apressado, e se você tornar o pensamento hegeliano marxista, então ele é mais urgente ainda, né? Aquela das teses de Feuerbach, do Marx, que ele vai dizer, bom, se a história, ela, como que é mesmo? É uma pena, que eu não vou me lembrar, eu sou péssimo de memória, mas basicamente ele vai dizer, se a história vai se realizar do jeito que ela vai, nada impede então que a gente acelere a própria história, né? Porque se a história tem o curso dela, não há nada que eu possa fazer que vá tirá-la do curso, né? Então, essa urgência revolucionária tipicamente marxista, né? Mas que está já na base de Hegel, né? Dessa ideia da história que perpassa, que acelera, que você quer chegar ao fim dela, né? E todo o trabalho do Foucault é um trabalho de demora, né, de se deter naquilo, de demorar, né? É, é mais ou menos a diferença de uma pessoa, ou, por exemplo, quando a gente vai a uma cidade que a gente não conhece, no Brasil ou fora do Brasil, e passa uma semana, e você, vamos supor que você gostou da cidade, tudo, você sai de lá impactado e fala, 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 e você tem a ilusão de que você conhece aquela cidade, né? Aí vai por algum motivo, você vai morar lá 5 anos, você descobre que é outra cidade, que, né? Não... E isso está cada vez pior, né? Eu sempre lembro isso, quem me acompanha há mais tempo, acho que foi a editora da Unesp que lançou os diários de viagem do Goethe, na Itália, por exemplo. O Goethe, quando foi à Itália, ele passou 6 meses. Quem faz uma viagem de turismo de 6 meses? Ninguém. Ninguém. Se você ficar 6 meses, você diz, eu fui morar na Itália, né? Você não diz, vou fazer turismo. Agora, você imagina o que você ficar visitando os museus durante 6 meses. De você poder passar um dia inteiro parado em frente ao Davi, por exemplo. Né? Né? Eu sempre contrasto com isso com a profunda decepção que eu tive, né? Não quer dizer que seja decepcionante, mas que eu tive quando eu fui ver a Mona Lisa no Louvre, né? Eu me senti saindo do Maracanã, então, assim, eu era levado, depois de um determinado momento, você é meio que levado, aí, de repente, você chega em frente a ela, aí vem aquela decepção, né? Porque você está esperando a Mona Lisa, e a Mona Lisa é isso. Aí vem a segunda decepção, porque ela está fechada em vidro e sempre tem um grupo de japoneses, que eu acho que deve ter um revezamento ali de ter grupos japoneses que estão sempre tirando foto. Então você não consegue ver direito, porque tem um reflexo do flash. Eu nunca entendi isso, porque só se descer na loja do Louvre tem reproduções incríveis da Mona Lisa, né? Por que que você fica tirando foto que vai ter reflexo e tudo? E de repente você já não está mais lá, porque como o movimento continua, ser expulso, que é uma experiência completamente diferente no mesmo museu, de você ver um Rubens, né? Primeiro que os Rubens tem tudo, sei lá quantos metros, 5 metros, 6 metros, e você tem um banco no meio que você fica ali, sempre tem algum estudante de arte pintando ali calmamente, né? E eu já agradeço por isso. Mas você imagina o Goethe é, nesse processo de ruminação que ele tinha. Quer dizer, a experiência do Goethe da Itália é completamente distinta da possível hoje em dia. Né? Porque eu diria para você, não é que poucas pessoas têm dinheiro para passar 6 meses de férias na Itália. Eu diria basicamente que quem tem dinheiro para fazer isso jamais vai fazer isso, porque a vida é acelerada.
né? A pessoa vai passar um tempo ali, depois passar um tempo em outro lugar e outro tempo, né? Vamos supor que você tenha condições para isso. Então, de fato, Sérgio, você capturou bem uma dimensão importante dessa abordagem histórica proposta pelo Foucault, pela arqueologia, que tem a ver com uma outra temporalidade. Outra temporalidade, tanto no sentido de olhar para a história de outro jeito, né, no sentido mais amplo dessa outra temporalidade, né, dos acontecimentos de outra forma, mas também uma outra temporalidade em relação à postura daquele que se pergunta sobre a história, né? E nisso, assim, o Foucault ele era absolutamente singular nesse processo, né? É uma das coisas que me incomoda muito, que são as publicações póstumas do Foucault. Foucault ele deixou em testamento, além de dizer para todos durante os últimos anos de vida dele, não foi uma coisa que ele decidiu em cima da hora, que ele não queria que publicasse nada póstumamente, que para ele um texto só estava pronto para ser lido na hora que ele terminava, e que tudo aquilo que ele não publicou deveria ser destruído. E ele brincava no testamento dele, acho que no testamento ou numa carta, agora me perdoem pela imprecisão, que ele diga: não façam comigo o que fizeram com Kafka, respeitem a minha posição, né? É, e aí você fala: ah, mas por que respeitar? Porque realmente os textos do Foucault mudavam completamente, às vezes meses antes, né? Tem um famoso caso que é registrado, né? Que ele, em 65, ele vem ao Brasil, vai à USP visitar um aluno dele, que então era professor da USP, o Gerard Lebrun, e entrega para o Lebrun ah, os manuscritos das Palavras e as Coisas. E pede para o Lebrun ler, reconhecendo que o Lebrun era um grande hegeliano, né? Então ele fala: eu gostaria que você lesse e me falasse o que você acha. Ok. Basicamente, 9 meses depois sai, não chega a ser um ano, sai As Palavras e as Coisas. E o Lebrun, quando recebe a edição francesa, a primeira edição, né, publicação, ele leva um susto incrível, porque 9 meses depois ele inclui a leitura, a interpretação das Meninas de Velázquez, o que muda tudo no livro, né? E no famoso capítulo O Homem e Seus Duplos, que é quando ele faz uma crítica à fenomenologia, o Lebrun conta que havia uma profusão de notas com ataques diretos ao Merleau-Ponty. E o Foucault retirou todas. Entendem? São dois movimentos que transformam radicalmente o livro, né? Então, por exemplo, eu tenho um problema sério, e é um problema não é só ético, não. Também tem um caráter ético. A pessoa é dona da sua obra, se ela não quer que se publique. Aí você pergunta: por que que ele não destruiu antes? Bom, porque aquilo era estudo para ele, né? Por que que ele vai destruir o estudo dele? Né? Não... Mas não é só ético, é uma questão filosófica, porque a gente tem provas contundentes de como Foucault mudava. Então, você chamar As Confissões da Carne como quarto volume da história da sexualidade, eu acho um pouco demais, né? É um livro inacabado, é um texto inacabado publicado póstumamente. Tem o seu valor de pesquisa, né? Durante muito tempo, o Daniel Defer, companheiro e herdeiro do, do Foucault, meio que seguiu a orientação do Foucault, deixando isso na Biblioteca Nacional, onde os pesquisadores podiam ir lá e ler, mas não era publicado. E acho que uns 5 anos antes de morrer, ele vendeu tudo para a editora, para o governo francês, e tipo, tudo foi publicado. Ou seja, né, é, a-
A Camila Palha tem um texto dela no Personas Sexuais que é maravilhoso, que ela diz: toda vez que a cultura desafia a natureza humilha a cultura. E é um pouco disso, né? Quando a necessidade de querer ter dinheiro se confronta com um compromisso ético, o dinheiro humilha a ética, né? Então é mais ou menos isso, e de uma coisa com a outra. Mas essa dimensão, ela é muito importante para o Foucault, né? Tanto que, assim, outra coisa que a gente percebe, Sérgio, dessa temporalidade da história, quando o Foucault, várias vezes ele anunciou em entrevistas, quer dizer, eu estou trabalhando numa pesquisa sobre tal coisa que vai ser meu próximo livro. Quando saiu o livro, não era mais aquela pesquisa que ele tinha anunciado, não que ele tenha abandonado aquela pesquisa, mas aquela pesquisa virou uma outra coisa, que ele está falando de uma outra coisa, né? Então tem essa demora, essa outra temporalidade da história, ela produz um efeito intelectual distinto também na obra, né? Então, é curioso que se a gente for falar de um nível, exatamente o que a gente está discutindo aqui, mas num nível teórico, a gente pode dizer que para o Foucault, tentar identificar razões anteriores capazes de provocar mudanças posteriores, que é essa dimensão tradicional, né, de causa e de efeito, é se colocar deliberadamente em uma posição desfavorável. Eu diria quase impeditiva para descrever as distinções efetivas da cultura em questão. Porque você está olhando tão alto que você não vê o que está acontecendo aqui. Enfim, o que eu estou querendo chamar a atenção é que, para o Foucault, a gente poderia resumir de uma certa forma, que a história é uma sequência de descontinuidades e não uma linha de progresso. Ou se a gente tomar dentro da estrutura da história da loucura, basicamente o Foucault poderia ter colocado isso como subtítulo da obra, que é dizer: a loucura não tem uma causa, mas sim uma história. E nesse sentido, ao invés de uma relação de causa e efeito, de pensar a história a partir de um movimento, o que o Foucault faz é pensar a história a partir das rupturas. Não para encontrar as causas da ruptura, porque aí seria só um segundo grau de se equivocar. Mas a partir das rupturas, ele entende o que está entre as rupturas, que é o que interessa a ele. Não interessa a ele a, o que muda da época clássica para a modernidade. O que interessa é ele identificar que alguma coisa mudou, então ele é capaz de entender o que aconteceu na época clássica, ou de discutir o que está acontecendo na modernidade. Então, as rupturas servem para ele separar as coisas e poder estudar. Nesse sentido, ao invés de conceber a história como unitária e totalizante, né, como um anterior que condiciona o posterior, o Foucault vai pensar a partir da noção de acontecimento. Acontecimento é isso. Assim, eu diria para vocês que a imagem que me parece sempre quando se arrisca dar
a oferecer uma alegoria, a gente pode falar uma besteira. Mas a imagem que eu entendo isso é o seguinte: a tradição ela pensa a, a história, a relação de causa e efeito, quase como você com uma vara de pesca que joga o anzol e puxa o peixe, né? Então tem uma causa que é o molinete arremessando o anzol que puxa o peixe e recolhe, né? Então essa é uma imagem da história vista de forma tradicional. O Foucault ele está pensando na história, sabe quando a gente joga uma pedra num lago e faz aquelas ondas que vão mudando a estrutura plácida do lago? Isso é o acontecimento. O acontecimento é alguma coisa que é inesperada, porque né, não tem uma decorrência da pedra ir para lá. Digamos assim, é uma figura é, absolutamente alheia àquilo, uma pessoa que joga uma pedra, mas aquela ruptura, o inesperado, ele altera a aparência, a estrutura do lago. Então, o acontecimento tem a ideia com essas ondas que você não consegue prever, que você não tem uma causa definidora, você não sabe para onde que vão aquelas marolas, mas é isso que interessa ele estudar, é como que a pedra caiu na época clássica, mais especificamente, como que a pedra caiu dentro da loucura na época clássica. Essa é a questão para o Foucault, né? E eu acho essa questão da ideia de acontecimento, ela é muito importante no estudo do Foucault, né? Ela nos auxilia a, a materializar melhor essa perspectiva histórica, né? E ela advém justamente dessa noção, desse método que não é método, que o Foucault vai chamar de arqueologia, né? A arqueologia ela está operando em torno dessas ondulações dos acontecimentos, né? Eu digo que não é bem um método de análise, é porque ele tem a arqueologia ela muito mais ela é uma abordagem da história, né? A arqueologia é um modo de abordar a história e, e ela tem muito mais a ver com uma forma de se apropriar dos acontecimentos, né? É, a arqueologia ela busca realizar um levantamento da formação das ciências humanas a partir justamente dos acontecimentos discursivos, né? Então, assim, o que é dito, o que é enunciado, o que é falado, o que é produzido, isso é o acontecimento discursivo. Isso é o enunciado. E a partir disso eu entendo como cada fala, cada discurso, cada enunciado vai construir uma rede inteligível que vai permitir que loucura seja tal coisa, né? Ou que a ciência seja tal coisa, né? Nesse sentido, acontecimento, longe de qualquer totalidade, se refere àquilo que efetivamente ocorre dentro de uma circunscrição histórica, né? Por isso essa ideia das ondas no lago, né, que a pedra provoca, né? O acontecimento ele não se explica, ele apenas explicita as forças atuantes. Você não fala assim, mas por que deu essa ondulação? Não, não tem motivo por que você jogou a pedra para o lago. Mas tem porquê. A pedra caiu, ela afunda, desloca a água, produz as ondulações. Entende? O Foucault está preocupado com o que a pedra fez no lago. Ele não está preocupado por que alguém jogou a pedra.
Porque esse alguém jogar pedra, por isso que eu avisei que fazer alegorias era horrível, que esse jogar a pedra é o acaso. Não tem alguém jogando a pedra, né? Faz sentido? Eu vou buscar uma pergunta melhor, porque faz sentido é muita responsabilidade, né? Eu vou começar a perguntar, sei lá, tem alguma coisa chega a vocês, né? Porque, acho que é mais disso, né? Que a gente vai sendo impactado com essas questões e isso aí vai fazendo a gente pensar depois, né? Pelo menos é o que eu estou apostando para não ser um monólogo. Veja se eu estou entendendo o que você está falando. Seria mais ou menos o que o Foucault está querendo dizer, é, é você justificar a, a ressaca que acontece numa cidade, começando a explicação, tipo, bom, as geleiras na Antártida. O Foucault vai dizer, mas que uma coisa. Entende? O que importa são as forças atuantes naquela região. E quando você faz esse deslocamento, não estou dizendo nem que exatamente é isso, Zé Ricardo, porque o Foucault vai dizer isso é uma construção em termos históricos, não da geleira. A geleira tem importância, ela produz resultados. Mas quando você fala em termos históricos, essa geleira é uma construção artificial que imposta por uma visão anterior à realidade, né? Aí você vai encontrar, você vai dizer a culpa é de Deus ou a solução é de Deus. Você vai dizer a culpa é da razão, a solução. O Foucault diz isso não tem nada a ver com a realidade. A realidade tem a ver o que Deus, a razão, o conhecimento tem a ver dentro daquela praia que teve a ressaca, né? No, como que aquilo se constrói. Então, é nesse sentido, o Foucault diz que toda vez que você sai dessa dimensão restrita, e a restrita dele às vezes são séculos, né? Mas que eu digo, tem uma restrição. Você sai dessa dimensão restrita, você começa a falar sobre algo que não tem a ver com a realidade. E para ele perde o sentido histórico, então. Entende? Matemática, Exatamente. mas Eu não acho por que tufão. aí você trouxe uma questão fundamental. O que o Foucault está querendo dizer é que ele está falando de história. Logo, se não for relevante, não é história. Então, o que eu estou querendo dizer assim, se eu dizer que Deus criou o homem, o Foucault vai dizer isso é irrelevante historicamente. Mas se eu construo um, um movimento dentro de uma sociedade dizendo que eu estou seguindo os desígnios de Deus, isso é relevante historicamente, porque isso está produzindo um efeito Tá? naquela sociedade. Então, o que o Foucault faz, ele não está ignorando a religião, ele não está ignorando a ciência, ele não está ignorando a filosofia e por aí vai, a medicina, mas ele está interessado como aquilo está imbricado naquela cultura, porque fora disso não diz da realidade, né? É nesse sentido que eu acho que tem a ver com o que você está trazendo, né? Que não tem a ver só com a impossibilidade da gente falar do que é muito complexo, né? Porque quando você alarga demais, né, o que você chamou a atenção, você vai perdendo o pé para aquilo. Para o Foucault, quando se alarga demais, o efeito é tão fraco que já não tem mais a ver com a realidade. E aí é irrelevante historicamente, né? Então, é mais ou menos que nem eu cheguei a ver isso, vocês podem ter visto também na época da pandemia, alguém explicando, não, o problema da pandemia é que no século XIII eu comecei a rir, quer dizer, o que o século XIII vai me resolver o problema que eu estou morrendo por causa de um vírus, né? Veja, não, se a pessoa conseguir provar isso argumentativamente, eu diria para ela que ela devia escrever romance policial, porque o romance policial ele é genial nesse sentido, ele não pode deixar falha nas argumentações, né? Nada mais desastroso
no romance policial, quando você chega ao final dele, você diz assim, mas a pessoa nunca me entregou, o autor ou a autora nunca me entregou esse elemento durante a história. Acabou o romance policial, porque o romance policial, a graça dele é você fornecer todos os elementos imediatamente e fazer você ir até o final da história sem saber o que aconteceu. Né? Romance policial, para irritar, é aquele negócio assim, acontece um fenômeno inexplicável. Não vale, né? Então, assim, a pessoa que consegue explicar do século III que chegou aqui uma causa, isso é um argumento que é muito bom para escrever romance policial. Mas a não ser que você mostre como que isso é vivenciado agora, porque pode fazer isso, né? Mas o que interessa é como que isso é vivenciado agora, né? É interessante porque para o Foucault essa dimensão da prática, do concreto, do efetivo é capital para a história, né? Por isso que eu digo que em nenhum momento a gente pode dizer que Foucault não faça história, porque é a única coisa que ele faz o tempo todo. Mas é uma dimensão de história diferente. E é curioso porque, justamente, assim, se a gente pensa tradicionalmente, isso seria irrelevante, porque o problema é como que a nova república se constituiu, os conchavos, etc. e tal. E isso foi decisivo por vários motivos, e um dos que estudiosos de eleição chamam a atenção é que ele conseguiu uma justificativa para não participar de nenhum debate. E como ele perde todos os debates, isso fez com que ele não perdesse voto, né? Por exemplo. Coisa que, por exemplo, até então, não sei, porque a sociedade americana anda mudando muito, mas coisa que até então a sociedade americana não aceitaria, mesmo o Trump, que vai mal nos debates, ele tem que ir, porque há uma compreensão, por exemplo, da sociedade americana que se você não dá a cara a tapa, como que você quer governar o país? Né? Você tem que estar disposto a... Né? E olha que o debate americano é briga de foice, né? Porque, assim, a sensação que eu tenho é que se os jornalistas perguntassem do jeito que perguntam nos Estados Unidos, se o opositor falasse do jeito que fala aqui, né? O Datena já teria jogado cadeira há muito mais tempo, né? Porque lá o ataque, assim, né? E não é só lá, acho que foi, eu não me lembro agora, mas eu acho que foi na eleição do meu Deus, qual é o nome do presidente da França? Estou me lembrando só do Sarkozy agora. Macron, Macron. O Macron. Na eleição do Macron, na primeira eleição dele, eu estava em Paris no período anterior, e aí eu assisti alguns debates. Eu falei, meu Deus, se perguntasse assim no Brasil, o jornalista era demitido na hora, não importa nem de que lado que tivesse. Né? É uma natureza muito diferente. Né? Aqui no Brasil, os debates são irônicos, provocativos, mas eles têm um certo jogo que tem a ver um pouco com a nossa hipocrisia, né? A nossa hipocrisia como sociedade, né? É, é, uma coisa, outro dia eu estava vendo um francês comentando a diferença do Brasil para a França, uma coisa que assustou ele, que ele disse que o francês, tradicionalmente, ele chega assim, sei lá, né? Vamos supor, Daniela sempre pergunta assim, você acha que esse vestido tá bom? Aí eu chego assim, não, acho que tá muito sério. Um francês responderia para você. Aí o brasileiro disse assim, não, muito interessante o jeito que você jogou com a cor, e olha que tecido bonito, que não sei o quê. Talvez um pouco menos de cor, mas de qualquer jeito está muito bonito. E ele disse que no começo ele falava assim, meu Deus, o que que ele me disse? Eu não entendi se ele disse sim ou não, certo ou não. E hoje em dia eu já aprendi que eu capto o que ele quer dizer. E ele até disse outra coisa, que ele disse, sabe o que eu passei a gostar mais? Porque é mais amoroso o jeito de dizer. Aí o outro rapaz disse, não, é muito mais falso. E são as duas coisas. É mais amoroso e é mais falso. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou falando aqui de exemplos bobos, e são exemplos que nem entram
no campo do Foucault, mas eles nos ajudam a perceber o quanto, quando, né, como o Zé Ricardo chamou a atenção, quando eu amplio demais, tá, o meu campo de visão, a singularidade se perde. Eu não vejo mais ela. Né? Esse é o sentido do Foucault. Por isso, assim, o Foucault não responde isso, que ele não é bobo, né? Mas ele poderia responder para o Canguilhem que ninguém viu porque ninguém olhou direito. Porque as pessoas iam ler os autores com, com esse olhar amplo da teoria. O que o Foucault faz é o contrário, ele lê sem teoria. De fato é isso, ele não tem uma teoria. Por isso que ele se irrita tanto de chamarem ele de estruturalista. Porque apesar dele achar que o estruturalismo é muito importante, ele nunca aplica o estruturalismo estrito sensu. O estruturalismo ele serve, sabe aquela coisa meio para chacoalhar, para desestabilizar o que se acha que já se sabe, né? Então, é um pouco nesse sentido que vai funcionar para ele, né? É essa a importância, e nesse sentido você tem toda a razão, né? Deixa eu ver aqui. É, Patrícia colocou: e se a causalidade fosse clara e determinante, poderíamos replicar os acontecimentos. Não existe uma relação infalível entre determinados eventos. E eventos produzem relações diversas em sociedades diversas. Exatamente isso. Mas a provocação ela é interessante porque a nossa época pensa o oposto. Ela quer que a história seja replicada o tempo todo. Por isso que eu chamei a atenção um negócio da pandemia, porque na pandemia foi muito claro, porque era algo que era inesperado. Por exemplo, hoje, com essa tragédia da guerra da Ucrânia, a guerra de Gaza, a guerra do Irã, cada vez parece mais possível ter uma terceira guerra mundial. E se ela acontecer, tem muita gente há muito tempo, Márcia conhece isso muito melhor do que eu, na diplomacia, na ciência política, na política internacional, pensando isso há décadas, porque os elementos estão aí como possibilidade, né? Não vai ser uma... Agora, a pandemia foi uma surpresa, né? E eu sempre gosto de lembrar disso, que é um vírus que nem de perto era o mais letal. O problema da Covid é que ele levava a uma imensidão de pessoas precisarem de UTI. E isso que provocou o caos total e a morte, porque não existe país que tenha tanto UTI assim para atender as pessoas, né? E ali você pode ver o quanto as pessoas tentam replicar os acontecimentos históricos, né? Foram lá para a peste negra, foram para a gripe espanhola, ver o que replica, o que repete, né? De fato foi algo novo. E toda vez que a gente tenta replicar, a gente mais se perde. E quando eu digo se perde mesmo, se perde como capacidade de entender o que está acontecendo, e a gente perde a capacidade de entender quem nós somos dentro do que está acontecendo. Então a gente se perde mesmo também do que a gente entende as coisas. É um pouco disso. Eu, eu queria entrar num outro ponto, mas eu acho que eu vou preferir deixar para a semana que vem, que é muito interessante. Só vou aqui deixar anunciado só para vocês me cobrarem, é que essa perspectiva de história faz o Foucault fazer um deslocamento muito importante para a gente entender a história da loucura. Ele não pensa mais em questão de origem. Ele vai propor uma outra noção para a história, que ele vai chamar de arquivo. É porque a história não tem origem,
é que ela produz arquivo. E todo o trabalho da história é um trabalho de arquivo. Mas isso eu vou deixar para a semana que vem, que é um desdobramento disso, mas acho que traz elementos novos para a gente avançar, digamos assim, nessas duas aulas introdutórias e aí que a gente vai desdobrando. É, as outras aulas também sempre vão ter um elemento de introdução, mas essas duas são evidentemente introdutórias. Alguém gostaria de fazer uma questão final, trazer algum ponto, ou, ou deixar a cabeça assimilar isso para a gente retomar as dúvidas no começo da aula também é uma boa estratégia. Vamos Ruminar. ruminar. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado. Devo manifestar a minha alegria de reencontrá-los e de a gente estar junto aqui nesse estudo e estava com saudade de vocês. Muito bom estarmos juntos aqui. Nos vemos quarta-feira que vem.